Namastê, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de estudos dos livros da Grande Fraternidade Branca. Nós estamos retomando nesse ano os nossos estudos e você é convidado a vir participar conosco desse banquete de ensinamentos que é essa trilogia de livros da Grande Fraternidade Branca. Essa trilogia de livros do livro de ouro de Saint-Germain, né? Esse é o primeiro dos três livros. A gente já fez o estudo deles, né? E o estudo está lá no YouTube, né? Eu vou deixar o canal para vocês poderem acessar. Nós estamos estudando o Eu Sou a Presença Mágica, que é esse livro. A gente já está no finalzinho dele, no capítulo 10, tá? Mas também já tem tudo gravado e você pode acessar lá para estudar. E Mistérios Desvelados, que é o próximo livro que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Então, para você entender um pouco de como funciona esse trabalho, né? Ele vem acontecendo desde a pandemia, né? Quando entrou a pandemia, a gente interrompeu todos os nossos trabalhos presenciais de estudo da Fraternidade Branca e iniciações e tudo mais para atender aí aos requisitos do momento, né? Respeitar ali o momento de cada um, né? E depois de um tempo, a gente passou a fazer esses estudos online. Eu comecei a gravar, né, só eu, sozinho. Depois a gente abriu os estudos e algumas pessoas retomaram e começaram a participar online. E agora a gente está aqui, já tem alguns anos, né? Então, nesse ano a gente está retomando agora, né? Havia outras programações ali que a gente tinha para cumprir, tinha alguns cursos programados ali, e a gente terminou a iniciação da Chama Branca há algumas semanas. Então, agora nós partimos aí até o final do ano com esses estudos, tá? Normalmente eles estavam acontecendo da seguinte forma: era uma reunião de 1 hora e meia, mais ou menos, uma vez por mês, tá? Então, assim, era bacana, né? Tinha bastante tempo para a gente estudar, mas era só uma vez por mês, tá? E o que a gente vai fazer é tornar esses encontros quinzenais. Então, a cada 2 sábados a gente vai fazer um encontro e a gente vai fazer um encontro de 1 hora, tá? É um encontro mais curto, mas a gente no final tem mais tempo, tá? Tem uma outra tem um outro ponto aqui que sempre antes do nosso estudo a gente fazia uma meditação, né, chamada de meditação ascensional. É uma meditação bastante elevada, é uma meditação longa que demora aproximadamente 1 hora, né? Então, na nossa programação, às 2 horas meditação ascensional e depois às 3 o estudo do livro, tá? É, eu vou, na verdade, transferir essa meditação para um outro horário. Então, eu estou vendo aqui um outro momento para a gente encaixar essa meditação e para ver se a gente vai fazer uma vez por mês, a cada 15 dias, toda semana. Estou estudando aqui como é que funciona esse processo. São meditações para quem já tem conhecimento da fraternidade, dos mestres, para quem já usa essas ferramentas espirituais na sua vida, tá? É diferente, por exemplo, da meditação que a gente fez hoje de manhã, a meditação com a chama violeta, ali no evento Chama Violeta, para desenvolver coragem e força interior. Que a gente passa ali instruções, dá o passo a passo, a gente dá uma aula e contextualiza o que a gente vai tratar e depois a gente vai para uma meditação. A meditação ascensional, ela está alguns passos à frente, né? Então ela requer alguns conhecimentos ali. Se você não conhece, você pode fazer, participar, mas quanto mais você tem conhecimento sobre espiritualidade, sobre os mestres, mais você vai tirar proveito disso, você vai entender mais as nuances ali de todo o processo, tá? Nós estamos no meio do caminho desse estudo aqui, tá? Então, eu deixei um resumo ali no canal do que esse livro está tratando, basicamente, né? Então, se a gente pegar o primeiro livro, né, o Eu Sou, o livro de ouro de Saint-Germain, a gente vai ver que é um livro que tem vários,
Discursos de Saint-Germain, que ele passa muitas e muitas instruções sobre sobre a presença eu sou, o uso da chama violeta e diversos é, atributos nessa linha. Uma série de informações falando sobre a divina presença eu sou, tá? E quando a gente parte para esses dois últimos livros, eles são uma espécie de romance, mas um romance que é recheado de informações de conhecimento muito poderosos, de conhecimentos que são transformadores quando a gente aplica e coloca na nossa vida, tá? Bom, eu deixei aqui um resuminho, né? E vamos falar rapidinho aqui de alguns pontos que esse livro trata, né? Então, primeiro, da onde veio esses estudos, né? Eles são canalizações e também experiências relatadas por um ser chamado Guy Ballard, né, por um americano. E ele ele assina os livros como Godfrey King, né? Isso aconteceu lá na década de 30, né? Daqui a pouco vai fazer aí 100 anos que isso aconteceu, né? E é curioso que esses ensinamentos eles são extremamente fora atemporais, né? Eles podem ser aplicados em qualquer momento e muitas coisas que estão lá parece que foram escritas ontem, são muito recentes. Se você olhar ali com os olhos da física quântica, parece que ele está explicando física quântica ali como funcionam as coisas, né? Então é bem interessante esse estudo, tá? E anotei aqui, né, algumas coisas que são tratadas no decorrer das histórias que acontecem nesse livro, né? Então, falar sobre o poder do eu sou, né? O mestre Saint-Germain, ele enfatiza a importância de você usar a expressão eu sou mais alguma coisa para ativar esse poder divino. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou a minha felicidade e coisas nesse tipo. Quanto mais você aplica e coloca isso no seu dia a dia, mais você está trazendo essa força para a sua vida, tá? Um outro aspecto é automestria e controle dos pensamentos e dos sentimentos, né? Isso é um fato, né? Quando você vai estudar meditação, por exemplo, você vai ver que se você não acalmar a sua mente, você é simplesmente engolido por ela, né? Tem uma coisa que as pessoas não param para pensar, mas não é você que gera os seus pensamentos, né? Se você parar e ficar quietinho observando lá, começam a vir pensamentos e você não sabe de onde que eles estão vindo. Então, a hora que você começa a acalmar a sua mente, a hora que você começa a mudar a forma como você respira, você começa a ter mais consciência, você começa a entender o que está acontecendo dentro de você, né? Então, o mestre Saint-Germain explica que cada pensamento, cada emoção é uma forma de energia que está criando a nossa realidade. Se você só tem pensamentos de preocupação, de medo, de tristeza, é isso que você está gerando na sua vida, né? Pensamentos e sentimentos negativos são vistos aí pelos estudos como discórdias, como uma coisa ruim, uma engrenagem emperrada que vai bloquear o fluxo de energia na sua vida. Enquanto harmonia, gratidão, amor abrem o canal para a manifestação do bem, né? Ele também fala bastante da chama violeta, né, e reforça esse conceito falando sobre essa energia divina da transmutação, né? Ele é apresentada como uma ferramenta poderosa para purificar e dissolver energias densas, karmas, medo, insegurança, os seus erros do passado, as imperfeições e transformar tudo isso em luz. Então, é a verdadeira chama da liberdade, como a gente disse hoje na nossa meditação, e que traz a misericórdia divina para a nossa vida, tá? Um outro aspecto importante que ele fala é da manifestação consciente, né? Ele ensina que nós somos co-criadores da nossa realidade. E quando você direciona a energia para o nosso eu sou, para a nossa divina presença, eu sou,
através de pensamentos puros, de sentimentos elevados, de decretos conscientes, né? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou força, e tem inúmeros decretos que você pode usar. Você começa a manifestar um mundo mais pacífico, amoroso, um mundo com coisas mais construtivas para você, tá? Um outro aspecto que ele trata aqui é o nosso corpo causal, né? O corpo causal é onde está armazenado todas as nossas criações boas e construtivas. É como se fosse uma poupança de energia espiritual, que todas as coisas boas que você constrói vão se acumulando ali. E é através do nosso corpo causal que os mestres nos conhecem, né? Cada pessoa tem um corpo causal que tem ali a energia dos sete raios e que ela vai se transformando, ela vai aumentando de tamanho conforme a gente experiencia. Por exemplo, quem trabalha com energia de cura, né? Quem trabalha ajudando e curando pessoas, vai ter dentro do seu corpo causal a chama verde muito mais intensa do que outros raios, porque ela trabalhou, desenvolveu e ativou muito mais essa energia, tá? E assim, cada pessoa vai ter cotas dos raios ali diferentes no seu corpo, nos seus corpos, conforme vai trabalhando e se desenvolvendo, tá? E, por fim, né, aplicação prática, né? Acho que é um livro muito prático. Apesar de ser uma história que ele está contando ali, ele tem ensinamentos muito práticos de que você pode, hoje mesmo, começar a usar isso no seu dia a dia, escolher um decreto e se conectar a essas forças, tá? Então, você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia de uma forma transformadora, tá? Então, é basicamente isso que nós estamos nesse momento experimentando, tá? Então, apresentações aqui feitas, né? Sejam todas bem-vindas aqui, né? A gente tem a Branca, a Marta, a Liliane, para quem mais assistir depois esse estudo, sejam bem-vindos. É, a gente pode seguir com os estudos e você pode levantar a mão, abrir aqui para fazer perguntas, né? Quem está assistindo a gravação pode anotar também as suas dúvidas, as suas questões aí e mandar para a gente no grupo lá, que a gente vai com calma responder, mandar um áudio, um texto explicando o que que é cada coisa, tá? Isso está aberto para todos. É um ensinamento que não está ligado com nenhuma religião, então você pode vir, estudar, tirar suas dúvidas, colocar em prática e seguir também suas práticas religiosas, se você tiver. Se você não tem religião também, pode vir experimentar e ver se isso faz sentido para a sua vida. Tire as suas dúvidas, tá? E tá tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente estava lendo o capítulo 10 quando a gente terminou no ano passado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar esse capítulo do começo, né? Para que vocês não fiquem também perdidos, né? E começar um texto pela metade, tá? Então, esse capítulo 10 ele diz o seguinte: experiências finais e nossa viagem à Arábia, tá? Então, essa história está contando a história de uma família que passou por vários contatos com o mestre Saint-Germain, teve algumas experiências ali, e ele foi trazendo informações sobre a ascensão, sobre o Soul, né? E essa família, ela está num estágio bem avançado de desenvolvimento, né? Ela já está bem avançado. Então, eles têm contatos frequentes com o mestre Saint-Germain, né? Então, a gente vai seguir desse ponto, tá? Então, aqui a, a Edi chegou, seja bem-vinda ao nosso estudo, tá? Eu estava passando algumas recomendações aqui, né? Então, esse estudo ele vai ficar gravado, depois a gente pode acessar de novo, tá? E a gente passou algumas explicações aqui de como vai funcionar o trabalho, depois, se você quiser acessar, você pode ter essas informações também, tá bom? Então,
vamos lá para os nossos estudos, né? E, de novo, se você tiver alguma dúvida, só abrir o som aí ou mandar uma mensagem, a gente vai parando aqui e conversando. Então, para começar aqui, né? Por hora, nosso trabalho aqui está terminado, disse Saint-Germain, enquanto soavam as derradeiras notas do cântico. Vamos agora jantar na Câmara Grande. Tínhamos acabado de sentar à mesa quando Daphne apareceu ao grande órgão e, de pé ao seu lado, Arion com um maravilhoso violino. Começaram a tocar e um suave globo de luz iridescente formou-se junto ao teto, de onde vinha a mais gloriosa voz de tenor, cantando em nome do Cristo nós reinamos, cuja melodia e versos líricos eram altamente inspiradores. Saint-Germain sentiu a pergunta em nossas mentes, tal como: quem era o cantor? E, em resposta aos nossos pensamentos, explicou: um dia vereis esse cantor cósmico face a face. Tá? Então, uma pequena nota aqui, ele são pessoas que estão ali ouvindo música, né? E é, os mestres e os raios, eles estão muito presentes em todos os ramos de conhecimento, né? Inclusive na música. Então, eles ajudam os profissionais a alinharem, a afinarem o seu tino ali para que eles se desenvolvam mais, né? Então, os cantores, né, para que eles tenham umas vozes mais potentes, mais bonitas. Então, você pode invocar a energia divina para te ajudar com isso, a chama rosa do amor, por exemplo, né? E isso estende para todas as profissões, né? Independente aí do que você faz, né? E um outro ponto, né? Eles estavam ali pensando e Saint-Germain estava ciente de tudo, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ponderar e entender, né? Às vezes a gente fica com dúvida, poxa, fiz um pedido para o mestre Saint-Germain, será que ele ouviu, né? Sim, ele sabe, ele tem uma hierarquia gigantesca de seres, então certamente ele ouviu, certamente ele está nos apoiando de alguma forma, né? Então ele está tomando ali providências para nos assistir, tá? Então, seguindo aqui. Daphne saudou os jovens com enlevo e pediu ao quarteto que cantasse ao acompanhamento de órgão e violino. Nós nos deliciamos com uma gloriosa hora de música, renovando nossos conhecimentos em companhia dos presentes, alguns dos quais deveríamos encontrar de novo no Extremo Oriente. Já estava próximo o romper do dia quando os demais hóspedes se retiraram, tendo nós cinco ficado com Saint-Germain. Recolhei-vos agora, disse ele, e buscai vosso necessário repouso, de modo que possais voltar para casa amanhã à tarde. No dia seguinte, o sino despertou-nos às 11 horas, pois deveríamos encontrar nosso amado mestre na Câmara Grande. Ao nos aproximarmos, notamos que as portas grandes já estavam abertas e que o interior, tão brilhantemente iluminado como o sol do meio-dia, e antes nunca havíamos experimentado esse efeito de luz solar interior. Por que ainda vos admirais dessas coisas? Perguntou Saint-Germain, percebendo a surpresa. Sabeis que toda coisa concebível pode ser realizada no estado ascensional de consciência? Essas realizações são sempre possíveis e são produzidas com absoluta certeza e perfeita facilidade. Sei que ainda não estáis acostumados àquilo que parece desusado, mas
para o Cristo Mestre. A presença eu sou dentro de vós, nada pode ser estranho. Tentai compreender isso plenamente, de modo que possais também viver na consciência do Mestre ascensionado e adquirir o conhecimento e o emprego desta mesma liberdade transcendente. Agora, sentemo-nos. Imediatamente apareceu um delicioso lanche diante de nós, e enquanto comíamos, Saint-Germain deu instruções sobre a viagem que deveríamos empreender ao Extremo Oriente, né? E olha só, a gente mal começou a nossa leitura e os ensinamentos já começaram a aparecer aqui, né? Coisas para a gente refletir e questionar, né? E tem alguns parágrafos desse livro, aliás, de toda essa trilogia, que a gente deveria copiar isso e ler todos os dias e fazer uma autoanálise, tentar aprender com isso, porque tem muito conhecimento aqui nesses livros, tá? E por falar nisso, né, eu queria ensinar uma coisa para vocês, né? Sempre que a gente pegar um livro para poder estudar, seja ele qual for, né, e principalmente esses que têm conhecimentos muito profundos, né, você coloca a mão aqui sobre o livro, né, e você pede para que a sua divina presença revele todo o conhecimento e tudo que você precisa saber, tudo que é necessário para o seu crescimento espiritual, que você se conecte com a fonte, com a essência inspiradora que gerou esse conhecimento, tá? E aí as coisas começam a fluir muito mais fácil, muito mais tranquilamente. E aí quando você lê a primeira, a segunda, a terceira vez, isso vai ficando cada vez mais profundo, tá? Então, eu queria voltar um pouquinho aqui para falar de duas coisas, basicamente, aqui que ele nos fala, né? Então, a primeira delas é que as pessoas ficaram espantadas, porque eles entraram na sala e havia uma luz tão brilhante quanto a luz do sol. E, obviamente, naquele ambiente não havia nenhuma instalação elétrica, um fio com um lustre, nem nada disso. Era simplesmente a ação da presença divina. Eu sou. Mestre Saint-Germain disse que naquele lugar ficasse iluminado, então a luz se faz, né? Uma luz tão brilhante quanto a luz do sol. E as pessoas entraram e falaram: Nossa, olha que incrível, né? Olha que coisa fantástica. E o mestre imediatamente faz uma pergunta para eles: Por que que vocês ainda ficam admirados com esse tipo de coisa, né? Que dúvidas que ainda existem em vocês? Por que vocês ainda acham que não podem experimentar a grandiosidade de ser um filho, uma filha de Deus, né? É isso que ele está dizendo. Então, ele diz o seguinte: sabeis que toda coisa concebível pode ser realizada no estado ascensionado de consciência, né? E o que que seria o estado ascensionado de consciência, né? E aí tem uma coisa curiosa, né? As pessoas se perguntam, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou aqui no mundo, né? Qual é a minha missão? O que que eu vim fazer aqui, né? E a resposta para isso é: você veio para elevar a sua consciência, né? E elevar, eu vou elevar minha consciência para onde, né? Que raios isso quer dizer, né? E aí é que está a grande coisa. Elevar a sua consciência é se perceber como um filho, uma filha de Deus. É perceber que tem tanto amor dentro de você que a sua consciência, o seu ego, né, a sua personalidade encarnada, ela mal pode perceber ou sentir essa intensidade desse amor, porque tem uma presença de Deus dentro de você. E é essa a nossa grande missão, perceber que o amor flui através de nós. E amor é igual consciência. Quanto mais você ama, mais a sua consciência se expande. O quanto mais você expande a sua consciência,
mais você se torna uma fonte do amor divino, né? E aqui o que ele está dizendo é: quanto mais a gente reconhecer isso, quanto mais a gente perceber que Deus está aqui em nós, mais essa luz cresce. E aí a gente percebe que existe um estado de perfeição, de verdade, de beleza, de saúde perfeita, que é o estado ascensionado. E a gente pode pedir para que esse estado, que é o estado da nossa divina presença, eu sou, que venha, que se manifeste e que não importa como a nossa mente racional ela quer encontrar respostas, ela quer explicar coisas, não importa como, a minha presença divina está agora me curando, me libertando, me elevando, me tornando mais consciente do grande ser que eu sou, tá? E é isso que ela está falando aqui, tá? Que ele, na verdade. E aí ele diz assim: essas realizações são sempre possíveis e são produzidas com absoluta certeza e perfeita facilidade, tá? Então, você sente e você permite que isso flua através de você, tá? Não é assim: eu vou fazer força, 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 vai acontecer, vai acontecer. Não é necessário, é simplesmente aceitar e permitir. É como se uma onda gigantesca viesse e você simplesmente surfa nessa onda, você acompanha essa onda. Então, você recebe essa luz e você emite essa luz, tá? Aí ele diz: sei que ainda não estáis acostumados, né? Então, faz essa pergunta para si: o quanto que eu estou acostumado com a presença de Deus na minha vida? Sei que ainda não estáis acostumados àquilo que parece desusado, mas para o Cristo Mestre, a presença eu sou dentro de vós, nada pode ser estranho, né? Então, o Mestre Saint Germain sabia o que todo mundo estava pensando. O Mestre Ascensionado, ele olha na alma da pessoa e vê o que está acontecendo. Ele sabe se a pessoa está preparada ou não para dar um passo adiante, né? Então, imagina a divina presença, eu sou, tudo sabe, tudo pode, tem percepção e clareza sobre tudo. Ela pode nos ajudar. Só que a gente acha que não, né? A gente acha que dá conta aqui, que a nossa personalidade ela é suficiente, né? E é aí que a gente se perde no caminho. Então, reconhecer, aceitar e permitir que essa presença vitoriosa flua através de nós é a nossa missão, tá? Então, vamos em frente aqui. Eu sugeriria que viajasseis o mais desembaraçadamente possível, observou ele. Segui sempre vosso impulso interior, porque sereis perfeitamente dirigidos em todas as ocasiões. Certamente estáis cientes de que a roupa ou qualquer coisa que não possais ter necessidade estará sempre ao vosso dispor. Não precisais carregar bagagem desnecessariamente nessa viagem. Encontrar-me-ei convosco no quarto da torre no dia 10 de agosto, às 8 horas da noite, quando então será marcada a data de vossa partida, né? E aqui ele está falando da nossa intuição, né? Segui sempre vosso impulso interior, tá? Segui sempre vosso impulso interior. Então, olha isso, ó, ouça a sua intuição, né? Esse conhecimento ele está disseminado em todos os lugares, né? A sua intuição, a voz da sua alma falando através de você. Ouça a voz da sua alma. É isso que ele está dizendo aqui. E a nossa intuição, ela nos diz, ela nos guia. Coloca a mão no seu coração aqui e pergunte, né? Devo fazer tal coisa? Esse é o melhor caminho para mim? E você vai sentir aqui, não, melhor não. Ou você vai sentir, poxa, que leveza, que tranquilidade. Vou em frente. Mas eu tô com medo, mas eu vou em frente mesmo assim. Confia e você vai ver que os passos vão se vão levar você a um lugar diferente, a
uma nova forma de viver, de se perceber, de se encontrar, tá? Bom, então vamos lá. Saint-Germain foi conosco até o automóvel e depois de cumprimentar-nos com um amável adeus, voltou para o retiro. Entramos no carro e nos dirigimos para o rancho. As 2 semanas seguintes foram realmente atarefadas, enquanto completávamos os arranjos para nossa viagem ao Oriente. Sobre Rex, recaiu a incumbência de dar ao subintendente alguma explicação sobre a ausência continuada de Rayburn. Tá? E aqui só para explicar, né, para quem não deu, né? Eles estão tratando de uma grande viagem que eles vão fazer e o Rayburn era o dono da fazenda onde eles estavam, do rancho, e ele ascensionou. Ele fez a passagem dele e ascensionou. Só que isso precisava ser mantido nesse momento em segredo. Ele falou: Meu pai, explicou ele, uma manhã, foi chamado ao Extremo Oriente, onde deverá permanecer indefinidamente. Ficarei encarregado das coisas aqui, conquanto nada e eu estaremos viajando por cerca de 2 anos. Poderemos confiar em vós para tomar conta do rancho durante a nossa ausência? E ele respondeu: Farei o que estiver ao meu alcance para cuidar de tudo que desejais. Respondeu ele: Meu assistente é de total confiança e está apto a tomar conta do rancho, caso me aconteça qualquer coisa. O tempo passou voando e o dia 10 chegou repleto de alegre expectativa pela nossa noite com Saint-Germain, até que alguém tenha tido tal experiência como a que permitia a nossa associação com ele, é impossível explicar a grande felicidade que sentíamos, idealizando obter sempre maior iluminação, né? E aqui ele está falando do contato com a aura de um mestre ascensionado, que é algo incrível, que a hora que um mestre ascensionado se aproxima, você sente um amor tão grande, tão profundo, que começa a escorrer lágrimas, assim, você não consegue se conter de tanta alegria, de tanta felicidade, né? É o perfume de flores, de rosas que você sente, é uma leveza, é um contentamento, né? Assim, nossa, viver valeu a pena até esse momento, tá tudo bem, fica tudo sereno, porque você entra numa aura de amor que poucas pessoas encarnadas têm possibilidade de imaginar como isso pode ser, tá? Por isso que ela está falando disso. O nosso recente esclarecimento durante a ascensão de Daniel Rayburn e meu contato com aquele cavalheiro idoso de cabelos brancos que procurou por tanto tempo o homem da taça de cristal constituíam um formidável encorajamento e suficiente incentivo para alcançarmos a luz com toda a intensidade de nossos seres, a fim de realizarmos também a ascensão. Às 8 horas, ao nos aproximarmos do quarto da torre, a porta se abriu e Saint-Germain apareceu diante de nós, com os braços estendidos, radiante e resplandecente. Trocamos amáveis cumprimentos, ocupamos nossos lugares e ele transmitiu o amor e as bênçãos da mãe e do pai de Rex e Nada. Tá? Então, Rex e Nada são dois irmãos e os pais deles ascensionaram. Primeiro a mãe e depois o pai, que foi o Daniel Rayburn. Aí ele diz o seguinte: a data de vossa partida, começou ele, está fixada para o dia 20 de agosto. Penso que seria conveniente Rex, Bob e este irmão, indicando-me, fazerem mais uma viagem à mina
antes de partirem para o Oriente, a fim de dar força e coragem aos Livingstone. Não tive essa intenção quando voltastes da mina, mas penso que constitui sabedoria vê-los uma vez mais. Gaylord encontrava-os-á em Paris quando, no fim de outubro, logo que termine seu trabalho na América do Sul. Agora tenho alguma coisa mais a comunicar-vos. A entrada exterior da caverna dos símbolos foi fechada, e só quem tivesse estado lá poderia localizá-la novamente. Certos indivíduos descobriram-na e estavam planejando fazer uma investigação com interesse nela. Foi necessário evitar isso. Vede, meus queridos, que temos todos os poderes e meios ilimitados ao nosso controle, pelos quais guardamos e protegemos tudo o que necessita de nossa proteção. Dar-vos-ei certas instruções para vosso uso imediato, e depois partirei para encontrar-me com um ramo da América do Sul da Grande Fraternidade Branca. Após indicar-nos o que era necessário, ergueu a mão, abençoando-nos, e com um sorriso radiante desapareceu. Então, aqui mais um relato importante, né? Ele está falando dessa caverna dos símbolos, e nesse rancho dessa família havia alguns veios de ouro. Então, tinha minas ali que eles extraíam ouro, né? E em algum ponto desse rancho havia essa caverna dos símbolos, que é uma caverna que era um templo espiritual que ficava no centro da terra e que eles tinham acesso. Então, essa caverna ela era fechada para quem não tinha o conhecimento e não estava preparado para acessar, né? Então, quando eles chegaram no momento certo, eles se aproximaram e Saint-Germain guiou eles até lá. E lá eles começaram a ter algumas experiências, tal, e depois tiveram acesso à entrada da caverna e entraram para ter uma série de ensinamentos lá, né? E o que ele está dizendo agora é que algumas pessoas encontraram a entrada dessa caverna, então ela foi totalmente fechada. Então, imagina quantos centros, templos espirituais que existem e que são velados, estão escondidos para que as pessoas, de uma forma geral, não acessem, não encontrem ali, porque eles não têm o preparo ainda necessário para ter acesso àquele ambiente, tá? O entusiasmo de Bob acompanhava. Ah, peraí, eu esqueci um pedaço aqui. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. O entusiasmo de Bob acompanhava os passos do seu adiantamento. Foi uma das coisas mais admiráveis que presenciei observar como, no seu intenso desejo de ascensão, ele focalizava toda a atenção sobre a luz com ininterrupta alegria e determinação. Nada e Pérola expressavam a grande sabedoria da poderosa presença Eu Sou, à medida que a expansão da luz aumentava dentro delas. Essa revelação se tornava mais perceptível em seus olhos. Seguimos para a mina no dia 12 e chegamos lá às 6 horas da tarde. Todos ficaram muito surpresos, exceto Zara, que disse já saber que os visitaríamos antes de nossa viagem. Voltamos para o rancho cedo, na manhã seguinte, cientes de que nossa visita tinha sido uma força sustentadora para os Livingstons. Jamais esquecerei a última noite, naquela maravilhosa casa do rancho onde tanta felicidade sucedeu-nos a todos e onde fatos de tanta importância ocorreram, afetando a existência de cada um de nós e de nosso modo vital. Senti forte impulso
de ir ao quarto da torre para uma meditação de despedida. Este impulso cresceu de tal maneira que pedi aos outros reunirem-se a mim. Ao nos aproximarmos da porta, esta se abriu para nos dar passagem, e dentro havia a mesma suave e bela irradiação que a santificava com uma presença sagrada, uma paz indizível. A porta fechou-se atrás de nós e involuntariamente caí de joelhos, na maior exaltação e gratidão que jamais conhecera. Subitamente, meus sentimentos encontraram expressão e as palavras fluíram de minha presença eu sou, dando voz à mais profunda expansão de minha alma, por meio de frases muito além do limite de minha capacidade exterior. Quando terminei, Bob proferiu uma oração de tal beleza que a todos emocionou. No mesmo arrebatamento, os outros expressaram também seus sentimentos do âmago de seus corações. Certamente, essa emanação de nosso amor e gratidão deve ter atingido o próprio centro do coração da criação, a tal ponto que era intensa e sincera. Ao terminarmos, a luz do quarto tornou-se inteiramente deslumbrante. De repente, uma voz forte e cheia de mestria vinda do espaço falou: Tudo está bem. Seguindo vosso impulso de dar expressão a esse sentimento interior da prece, contastar, contatastes grandes alturas também como grandes seres ascensionados. Isso vos trará bênçãos indizíveis. Que a paz do Cristo cósmico vos envolva e conduza nas asas da luz até que alcanceis a perfeição eterna. Tá? Então, olha só, mais um relato extremamente belo e importante, né, de você deixar a presença de Deus, a presença Eu Sou se manifestar através de você, né, de você se entregar de tal forma que é o meu Eu Sou falando através de mim, é o meu Eu Sou, e ver, eu senti um impulso muito grande de meditar, eu senti uma vontade muito grande, né? E quantas vezes a gente nos poda de fazer isso, né? Eu senti um desejo muito grande de fazer uma oração, de meditar, de rezar, de guardar um tempinho para mim e voltar para a minha divina presença, eu sou. Tá? Isso está aí, isso está nos chamando o tempo todo. E quando a gente faz isso, verdadeiras bênçãos acontecem. Né? Então procura ouvir esse impulso no seu coração, esse impulso da sua divina presença, eu sou, dizendo, né, mostrando o caminho para você seguir. E continuando aqui, pouco a pouco a luz diminuiu, até que restou apenas uma suave irradiação. Silenciosamente deixamos o quarto, sabendo que estávamos sob a afetuosa e vigilante guarda de vigorosas potências de luz, das quais, até aquele momento, tínhamos somente uma escassa concepção. Profunda, indescritível irradiação de amor e alegria celestial partiu de uns para os outros e retiramo-nos para os nossos aposentos. Viajamos de trem cedo na manhã seguinte e chegamos a Nova York, alguns dias antes de embarcar. Enquanto apreciávamos muitas coisas de interesse ali, fomos invadidos por um intenso sentimento de estima pela estátua da liberdade. Que maravilhoso símbolo este! Exclamou Nada. E quão poucos se detêm para compreender
o que esta estátua significa. É realmente um foco de poder espiritual o que esta estátua significa. Guardando as praias da América, a tocha erguida alto representa a luz da poderosa presença Eu Sou, que revela o caminho e envia seus raios de amor e paz a toda a humanidade. A majestade e o poder da própria figura constituem uma maravilhosa expressão da grande presença que conduz à luz, e não só guarda e sustenta a América, como todos os humanos que verdadeiramente procuram a luz. É como se o espírito da América mantivesse a luz bem alta, em silenciosa saudação à figura do Cristo, que se ergue nos Andes altaneiros na América do Sul. Pouco se sabe a respeito da poderosa força que motivou a colocação da Estátua da Liberdade onde ela se encontra, e por que a imagem de Jesus ocupa aquele alto píncaro no hemisfério sul. Estes não são meros acidentes ou resultados de cegas casualidades, porque não há tal coisa em qualquer lugar do universo. O que assim parece ao intelecto não é mais do que a falta de compreensão da lei do universo. Podeis estar certos de que estas imagens, colocadas nesses pontos específicos, indicam o serviço que os dois continentes prestarão ao resto do mundo. Às 4 horas da tarde do dia 28, embarcamos no navio SS Majestic, verdadeiramente um palácio flutuante. O rebocador conduziu até alto mar e, quando ele começou a sulcar a rota das grandes profundidades, ficamos observando nossa deusa da liberdade até perdê-la de vista. Descemos ao salão de refeições quando tocou a primeira chamada para jantar, onde tínhamos reservado uma mesa para 6 pessoas, esperando, naturalmente, que nosso grupo ficasse só. Tínhamos acabado de fazer os pedidos quando o garçom conduziu uma bela jovem até nossa mesa. Ao erguer os olhos, imaginai minha surpresa quando apareceu diante de nós a discípula do dirigente do Conselho da França, em cuja casa passamos uma semana antes de voltar para a América em companhia dos Livingstons. Foi ela com quem me comuniquei a princípio como a irmã velada, e que era o raio gêmeo de Gaylord. Cumprimentou-me cordialmente e, ao voltar-me para apresentá-la aos outros, disse: Podeis chamar-me Leto. Depois de saudá-la, eles expressaram sua grande alegria e satisfação em conhecê-la. Vim para vos levar à nossa casa em Paris, explicou, pois meu mestre deseja que façais dela vossa casa, enquanto estiverdes no estrangeiro. Será um grande prazer para ele estender sua hospitalidade a todos vós. Aceitamos seu convite com alegria, sabendo que este fazia parte do plano divino de Saint-Germain, delineara para nós. Para aumentar a nossa felicidade, verificamos que sua cabine ficava junto à de Nada e Pérola. Quando se ofereceu a oportunidade, expliquei aos outros, que esta senhorita, não aparentando ter senão 17 anos de idade, já usava seu corpo há mais de 300 anos. Quase pus à prova a crença dos meus amigos. Não obstante, tudo o que Saint-Germain dissera e executara, a fim de que ele pudesse ficar acostumado à grande verdade e realidade
dos mestres ascensionados e seu trabalho, tá? É uma coisa de deixar todo mundo arrepiado, né? Imagina usar o mesmo corpo com uma juventude de uma pessoa de 17 anos por 300 anos, né? Sem envelhecer e sem nada, né? Parece que a gente está lendo aqui uma história, né? Uma ficção, né? Uma coisa que não é real. Este exercício que vos estou ministrando, disse ela, é muitíssimo eficiente, e eu vos darei prova disso amanhã à tarde. Na irradiação de Leto, tudo nos parecia simples, claro e fácil de efetuar, porque toda a imperfeição da criação humana era instantaneamente consumida à entrada de sua presença. Nossa alegria e gratidão foram imensas ao ter conhecimento de que ela deveria adestrar-nos durante a nossa viagem. De novo, ficamos maravilhados diante da maneira pela qual tudo tinha sido antecipado, preparado pela poderosa presença Eu Sou, trabalhando por intermédio dos gloriosos mestres ascensionados. Eis sua atividade em prol do discípulo. Quando entra suficientemente luz, a grande corrente ascendente da vida, onde a eterna liberdade deles permanece. Ao darmos boa noite a Leto, parecia que éramos envolvidos numa tênue roupa de luz, e o perfume de Uze, que encheu o aposento toda a noite, impregnou-os quando nos retirávamos. Encontramo-nos ao almoço e a irradiação era ainda maior do que na noite anterior. Durante o curso de nossa conversação, perguntei a ela por que tínhamos sentido aquela fragrância enquanto transmitia sua instrução. E aí ela respondeu: no século XI, explicou, vivi na Escócia e durante uma experiência nessa vida, a lembrança da Uze tornou-se muito cara para mim. Desde então, nos mais inesperados momentos, esse aroma irradia muito fortemente e de tal maneira que muitas vezes é notado por aqueles que me rodeiam. Observei que Leto trajava um vestido branco, simples, embora produzisse o efeito de um raio de várias cores a brilhar. Imediatamente respondeu ao meu pensamento, dizendo: este vestido que uso é inconsútil, não manufaturado, mas sim precipitado diretamente da pura substância luz. Daí o reflexo e irradiação que vedes. Nunca se há de macular ou parecer gasto. Não se passará muito tempo e cada um de vós estará usando o mesmo tipo de vestimenta. No estado de compreensão perfeita, ou seja, o que chamais consciência do Mestre Ascensionado, nunca somos embargados por bagagem de espécie alguma, pois no éter que nos cerca está a pura substância da qual modelamos todas as coisas, à medida que desejamos utilizá-las. Tudo o que precisamos fazer é trazê-lo à forma, fixando a atenção consciente em nosso quadro mental ou figura visualizada. Isso cria um foco para concentrar e condensar a luz eletrônica no éter, que enche o espaço por toda parte. Nosso sentimento, unido ao quadro mental, produz uma atividade construtora, uma atração magnética sobre a pura substância eletrônica. Ao lado desse sentimento, deve entrar também uma certa compreensão de como elevar ou baixar a frequência vibratória na aura.
em volta do elétron, porque o grau de vibração da aura determina a qualidade e a substância do artigo precipitado. Né? Uma aula de precipitação aqui. Quando, em, quando emprego o termo elétron, quero dizer um centro cardíaco extremamente puro do fogo imortal, um perfeito equilíbrio da luz, substância e inteligência, em volta do qual há uma aura de luz menor, a que o mundo científico chama campo de força. O elétron é sempre invariavelmente perfeito, mas o campo de força, ou aura, que o envolve, está sujeito à expansão e contração. Este é o fator que determina, que transfere a substância para a forma, do invisível para o visível. Tá? E a gente para por aqui na página 204. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Tá? E a gente encerra por aqui e a gente retoma daqui 15 dias. Eu vou colocar as datas ou as próximas datas no grupo do WhatsApp para que vocês possam saber e se programar, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, né, a Liliane, Marta, Edi quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa, senão a gente vai encerrar as nossas atividades por aqui. Então, muito bem. Então, neste momento, em nome de Deus, em nome da divina presença em nossos corações, nós agradecemos a toda a hierarquia espiritual, aos mestres na grande fraternidade branca, por este momento de bênçãos, de luz e de iluminação, e pedimos que todas as bênçãos que nós recebemos aqui, elas se expandam por toda a humanidade, por todo o planeta, que este foco de luz que se forma em nossas casas, ele também se irradie em todas as direções, abençoando a toda a humanidade. Está decretado. É isso então, pessoal. Eu agradeço pela presença de vocês, né? Sejam sempre bem-vindas, bem-vindos ao nosso encontro e a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida caso vocês tenham.